Rapidinho, rapidinho. Quem achou, diga amém. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento a consolida, e com entendimento se enchem os seus cômodos daquilo que é precioso e daquilo que é agradável. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento? Do jeito que você está, só encurva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, Deus eterno, nesse momento quero te pedir a tua bênção, Senhor Deus, para essa palavra. Senhor Deus, eu não tenho o que oferecer a essa igreja, mas o Senhor tem. O Senhor sabe o que vai falar. O Senhor sabe, Deus, qual é o melhor pão para entregar nessa noite. Eu, Senhor, não posso consolá-los, não posso oferecer esse pão, mas o Senhor pode. Então, Senhor Deus, que eu apenas seja um instrumento da tua graça, para que o Senhor fale a esses casais abençoados. Pai Santo, se manifesta nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, 2 corações, um propósito, construindo juntos um lar feliz. Eu gostei tanto que usei até o tema como a ministração de hoje, né? E é importante, meus irmãos, eu concordo muito com esse tema, porque eu sou convencido que Deus não apenas une as pessoas, mas Ele une propósitos. Ele pega 2 pessoas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de tradições diferentes, de jeitos diferentes, de criação diferente, e une num só propósito. É difícil você fazer isso, é difícil você ter uma ideia de pegar pessoas de contextos tão diferentes e unir, de colocar as 2 pessoas para serem apenas uma. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer o milagre de unir 2 propósitos de pessoas totalmente diferentes. Só Deus pode fazer isso. E a beleza do casamento é isso, 2 pessoas com o mesmo propósito. 2 pessoas com o mesmo propósito. Eu não acredito num casamento que pessoas que se unem, mas com propósitos diferentes. Eu não acredito na felicidade de um lar desse. Eu não acredito. Ainda que comece bem, mas não vai terminar bem. Ainda que inicie com juras de amor, mas o final não vai ter todo esse amor. Por quê? Porque são 2 cabeças andando em lugares e direções diferentes. Muitos lares são infelizes porque os casais juntam as roupas, juntam as escovas de dente, juntam a mesma cama, usam o mesmo endereço, ficam no mesmo lugar, mas as cabeças, as mentes, os planos, os projetos, os propósitos são totalmente diferentes. Pessoas pensam diferente. Elas não percebem que quando elas se juntam com uma outra pessoa, esse propósito precisa ser adequado, unido. Precisam pensar juntos, precisam olhar para a mesma direção, para o mesmo caminho. Porque essa é a beleza do casamento. Porque se eu quero ir para um lugar que eu não quero negociar, eu fico sozinho. Se eu quero ir para um alvo que eu não estou disposto a mudar de direção, então eu fico sozinho. Quando eu aceito uma pessoa para entrar na minha vida, logo eu estou entendendo que ela também é uma outra pessoa e nós precisamos pensar juntos no mesmo propósito. Essa é a beleza do casamento. Pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. Se você pensar diferente, se você olhar diferente, se você direcionar diferente, se os propósitos forem diferentes, esse casamento ele nunca vai funcionar. Eu me lembro que eu casei 2 jovens lá em Salinas, e aí eles casaram, tudo certo, lua de mel, foram para Fortaleza, Jericoara, né, alguma coisa assim, bateram foto, muito bonito, tudo certo, mas aí começaram a ter crises. Um casal bem novo, e eles começaram a me procurar, olha, pastor, não está dando certo, fulano pensa diferente de mim, e ele falava assim, e ela pensa também diferente de mim, mas qual é o problema de vocês, qual é o B.O. de vocês? Não, porque é o seguinte, eu entendo, ela falava assim, eu entendo que nós temos que sair da casa da mãe dele, e construir nossas coisas, buscar nossas coisas, e ele falava assim, não, eu não posso sair da casa da mãe, né? Eu não posso assumir esse compromisso agora. E eles ficaram pensando em coisas diferentes, direções diferentes, até um certo ponto que não deu certo
aconteceu o inevitável, que era o divórcio. Então, é uma pena isso. E por que é uma pena? Porque, às vezes, a gente entra no casamento e não está a fim de negociar para poder unificar os propósitos. Não está a fim. A gente precisa conversar e entender que os nossos propósitos precisam ir para o mesmo lugar. Se o casamento for um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, se for uma queda de braço, ele não vai funcionar, ele não vai para frente. Puxando a corda para lados opostos, vocês não vão para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Ah, pastor, mas eu não posso discordar da minha esposa, assim, minha esposa discorda de mim, eu discordo dela às vezes, a gente discorda. A discussão na caminhada, ela é saudável, ela é salutar. Portanto, que vocês estejam no mesmo alvo, no mesmo foco, indo para o mesmo lugar. A caminhada, o trajeto, você pode discutir a forma como vocês vão, o jeito que vocês vão, como vocês vão, que horas vocês vão, vocês podem discutir essas coisas. Mas, portanto, que o casal esteja sempre indo para a mesma direção, indo para o mesmo lugar. Amém, irmãos? Essa é a primeira parte, 2 corações e um propósito. 2 pessoas com o mesmo propósito. A segunda parte do tema eu também gostei muito, que diz, construindo junto um lar feliz. A segunda parte desse tema parte do princípio que o casamento não vem pronto. Não vem. Quem entrou no casamento achando que vai apenas usufruir dele, totalmente se engana, porque o casamento não vem pronto, é uma construção. Construir não é fácil. Construir não é fácil. De fato, a felicidade é uma construção. Por outro lado, a infelicidade é uma desconstrução. A felicidade se constrói. A infelicidade basta você desconstruir. E por que desconstruir? O que é desconstruir? Desconstruir é você desfazer aquilo que foi feito. Não respeitar os princípios daquilo que foi estabelecido. Ora, se você quer construir algo, e ali já tem as coordenadas certas para você fazer daquele jeito, para dar certo, do jeito que está projetado, se você fazer diferente, não vai dar certo. Desconstruir não é apenas destruir, mas apenas não fazer aquilo que foi projetado. Se você não obedecer os caminhos corretos, as orientações corretas, também é uma desconstrução. Eu quero fazer do meu jeito. Não, não é por aí. Não, eu não entendo que tem que ser desse jeito. Eu não negocio isso. É uma desconstrução. E casais ficam infelizes. Por quê? Porque não querem seguir o cronograma correto de uma construção de uma família feliz. E para construir, nós precisamos acertar algo aqui nessa noite. Para construir um lar feliz, um casamento feliz, precisa passar pelo princípio bíblico de Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que edificam. Olha o que o texto está dizendo. Você pode suar, meu irmão, para trabalhar por um lar feliz. Sem Deus, em vão. Ele está falando que você pode acordar de madrugada, você pode passar 24 horas trabalhando, você pode juntar todo o dinheiro do mundo, você pode ser o melhor cara, você pode ser a pessoa mais engraçada, você pode ser a pessoa mais adequada, mas se você botar Deus para escanteio, em vão esse trabalho. Você vai gastar tempo, vai perder horas de sono, vai gastar força. Construir não está baseado naquilo que nós entendemos, e é isso que muitos casais precisam entender. Algumas pessoas acham, não, o caminho do lar feliz é esse aqui, porque eu aprendi com a mamãe, aprendi com isso, eu vi, eu pesquisei, olhei no YouTube, eu fiz isso e tal, é por aqui, eu vi alguns se dando mal por esse, então, não é assim que funciona. Quem dá o direcionamento e o caminho certo para um casamento feliz é o próprio Deus. Porque quem tem a planta de um lar feliz é Deus. Ele é o arquiteto de um casamento feliz. Nós somos apenas os operários. Nós temos que fazer de acordo com como está com a planta. Ele direciona, vá por aqui. Faça isso, construa desse jeito, levante nessa altura. A porta precisa ficar desse jeito, a janela desse jeito. Toda vez que você tenta construir algo desobedecendo a planta do Deus do universo, do Criador da família e do Deus da família, vai dar errado.
Ah, pastor, mas o senhor diz que 90% das vezes vai dar errado. Não, 100% das vezes vai dar errado. Porque se Deus não estiver edificando lá, em vão é aqueles que edificam. Quem tem essa planta do lar feliz é o nosso Deus. Você precisa obedecer às coordenadas dele, senão trabalha em vão. Por isso que eu digo que a infidelidade é uma desconstrução. Quer ter uma infelicidade dentro de casa? É só não fazer o que Deus manda. É só não fazer o que Deus diz. É só não seguir a planta. É só não seguir o projeto de Deus. Se você não quiser seguir, você vai desconstruir daquilo que Deus está construindo para você. Você não pode mudar aquilo que foi estabelecido. Você tem que seguir essa planta. Não podemos andar em desobediência. Faz parte também obedecer a Deus para ser feliz em casa. Faz parte. É isso que Deus manda para nós. Não adianta querer dar uma cara nova para essa família. Não adianta dar uma cara nova para o casamento. Não é assim. Deus estabeleceu desse jeito. Em vão é aqueles que trabalham. Eu tenho atendido, infelizmente, muitos casais que divorciam. E hoje é uma realidade. Você olha, dá um Google aí, você vai ver que o número de divórcio dentro da igreja está batendo com os fora da igreja. Tem crescido muito, infelizmente. Pastor Miguel, eu já presenciei, antes de ser pastor, alguns divórcios. E eu sempre falo para a minha igreja que, quando você for casar, não me convide para ser padrinho. Porque nós fomos padrinho de 5 casamentos e 5 divórcios. Eu falei, eu tenho alguma, sabe, uma urucubaca, alguma coisa assim. Aí eu falei, irmãos, então, quando vocês forem casar, eu faço o cara, mas não chamo para padrinho, porque eu acho que tem alguma coisa errada em mim. Muitos divórcios, muitos, infelizmente. E aí, se você pegar todos esses divórcios, você vai ver que eles terminam por situações diferentes. Alguns é por causa de dinheiro, outros infidelidade, outros falta de temperatura dentro do casamento. Você vê variados motivos, mas tem um motivo em comum, em todos eles. Alguém deixou de obedecer à planta que Deus colocou para um casamento ser feliz. Alguém deixou. Alguém abandonou o lugar de oração. Alguém abandonou a palavra de Deus. Alguém deixou, agora não quero mais ir para a igreja. Alguém resolveu aventurar longe dos caminhos do Senhor. Sempre tem alguém. Sempre eu escuto alguém. Sabe onde a gente caiu, pastor? Sabe onde a gente começou a esfriar? Quando nós paramos de orar juntos. Eu ouço assim, sabe, pastor? Sabe quando começou a dar errado? Quando nós paramos de ir para a igreja. Começou a dar errado aí. Porque eu acredito perfeitamente que um casamento feliz precisa passar pelos conselhos do Senhor. Não há atalhos, não há chagões, não há caminhos estreitos, não há caminhos por fora. O caminho da felicidade para construir um lar feliz é através do nosso Deus. Amém, irmãos? Diante disso, chegamos à conclusão que um lar feliz ele é construído e passa pela união dos propósitos. Ele é construído. E ele passa por essa união desses propósitos. Agora, como é que faz isso, irmãos? Como é que faz? Beleza, entendi. Une os propósitos, ok. E construir baseado naquilo que Deus quer para nós, ok. Agora, como é que faz isso? No dia a dia, na prática, como é que funciona? Bem, vamos lá. Está no texto que vocês acabaram de ler aí comigo, se você puder acompanhar. No versículo 3, na parte A, diz assim: com sabedoria se constrói a casa. Um casal que tem um propósito de construir um lar feliz precisa ter sabedoria. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é a arte de decidir bem em qualquer situação. Sabedoria é a arte de você jogar uma situação difícil para o camarada e ele consegue com sabedoria dar uma resposta, dar uma saída, dar uma luz. De forma perfeita. Isso é sabedoria. Inteligência é diferente, é o acúmulo de conhecimento acerca de um assunto. Não necessariamente você pode ser inteligente e não necessariamente você pode ser sábio. O fato de você ser inteligente não significa que você vai ser sábio. Existem doutores tomando decisões erradas e existem analfabetos que sabem lidar mais com a vida e tomam decisões melhores.
Porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. E Deus está nos informando que a ferramenta para construir um lar, para começar dos alicerces, da fundação e levantar esse lar feliz, é com sabedoria. É com sabedoria. É por isso que em Provérbios 14:1 diz que a mulher que edifica a casa, ela é o quê? Ele está dizendo assim, a mulher que é inteligente, edifica a casa, que tem conhecimento, aquela que conhece os cômodos, não, sábia. A mulher sábia. E claro que isso também serve para o homem. Todos nós precisamos ser sábios. Na hora de construir um lar, meus irmãos, o texto está dizendo que é nesse processo de construção que você precisa tomar as melhores decisões. As melhores decisões. É no processo de construção. Todo casamento que inicia, todo lar que está iniciando, todo relacionamento que está iniciando, às vezes ele não perdoa decisões erradas. Não perdoa. Eu já vi casamentos serem minados logo no início, que é um outro detalhe que eu queria falar para vocês. O divórcio dentro da igreja não apenas é grande, mas a duração também é curta. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque decisões erradas, sem sabedoria, começam a minar esse casamento que começou agora, que não tem nenhuma parede construída. Não tem ainda o teto para proteger das tempestades da vida. Não tem uma porta trancada com vários cadeados. Está começando agora. E aí as consequências das decisões erradas não perdoam. Não perdoam. Eu me lembro que um casal me procurou e ela falando com lágrimas nos olhos: pastor, tudo que eu adquiri na vida quando eu era solteira, sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, sempre construí, eu tive um carro, eu tenho uma casa, comprei várias coisas, eu conseguia ter tudo, mas depois que eu me juntei com meu marido, hoje, perdemos tudo. Perdemos tudo. E por que você perdeu tudo? Não, porque ele é assim, se ele está com um problema financeiro, bora vender o carro. Aí vende o carro, paga a dívida, aí pega um trocado, pega um carro mais velho. Aí apertou de novo, pega o carro velho, aí vai, vende, pega o trocado, aí vai diminuindo. Aí tinha um carro, depois veio uma moto de alta cilindrada, depois veio uma moto menorzinha, e depois vai diminuindo, vai perdendo. Decisões erradas minam um casamento que está começando. 1 ano de casamento, em 1 ano o marido dela dizimou tudo que ela tinha. Somente com decisões erradas. E sabe o que ela mais fala para mim? Pastor, não aguento mais, eu quero divorciar. Divórcio. Eu falei, não, você vai divorciar não. Você vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Está faltando ele ter sabedoria. Traga ele para cá, vamos conversar, e vai dar tudo certo. Decisões insensatas, as consequências são imperdoáveis. Claro que eu e minha esposa, que nós estamos há 2 décadas juntos, tomamos também decisões erradas. Às vezes a gente vê, olha, não era por aqui. Só que nós somos uma casa construída, com paredes edificadas, com um telhado já pronto. Então, quando vem essas tempestades das decisões erradas, a gente segura firme. É uma casa edificada na rocha. São 20 anos. Só que é diferente de um casamento que está começando agora. É diferente. Ele não amortece essas consequências do jeito que nós amortecemos. Nós seguramos a onda, porque tem muito tempo, tem muito chão, cavamos muita coisa juntos, caminhamos muito juntos. E a gente está começando agora já tomando decisões erradas. E isso mina o casamento. Pastor, eu quero ter sabedoria, o que eu faço? Conselho simples para você, Provérbios 9:10. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu irmão, Deus é a melhor saída para quando você não sabe o que fazer. É Deus. Não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, não sabe para onde vai, não sabe o que vai falar, não sabe o que vai escolher. Dobre os seus joelhos, fale com Deus, que Ele vai lhe dar a sabedoria correta para você poder decidir. Os nossos problemas é uma coisa chamada pressa. Está causando muito problema no casamento, não é para agora. Não, eu vou resolver agora, é agora. Não, comigo é assim.
Eu fico preocupado quando alguém me procura assim, não, pastor, eu não tenho muita paciência, não. Eu sou ansioso. Quando vem um negócio, já quero matar a bola no peito, já quero resolver. E é aí que saem as piores decisões. Na pressa, na raça, na garra. Não é assim. Deus não está falando para nós fazermos isso. Não está falando. Um casal sábio não busca auxílio para as suas situações difíceis pelos conselhos do coração. Não é assim. É pelos conselhos de Deus. Você tem que buscar Deus. Busca Deus. Não decida enquanto Deus não der uma saída para você. Eu sempre digo para minha esposa, enquanto Deus não fala assim, para mim é não. É assim. Deus já deu a resposta? Não deu. Então é não. Não me deu uma resposta. Se Ele quisesse, Ele ia falar para mim. E Ele dá essa resposta. Sabe qual é o nome disso, meus irmãos? Temor. Só decido quando Deus falar. Só avanço quando Deus for. Só falo quando Deus autorizar. O nome disso é temor. Esse é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Comece com temor. Vai mudar a sua história. Tiago 1,5 diz, falta sabedoria? Peça a Deus que Ele vai dar liberalmente e não lança em rosto. Tudo que Ele dá para nós, depois Ele não vai falar assim, olha, foi eu que te dei isso. Não, Ele não lança o rosto. Você pode fazer isso tranquilamente. Segunda coisa, meus irmãos, no versículo 3, na parte B, diz assim, e com discernimento se consolida. O casal que tem propósito para construir um lar feliz precisa ter sabedoria, e um casal que tem propósito para construir um lar feliz precisa ter discernimento. Discernimento é a habilidade de avaliar as coisas corretamente. Sabedoria decide, discernimento avalia. E são duas coisas que estão conectadas. Você para decidir bem, você precisa avaliar bem. Muita gente não tem sabedoria para decidir porque não sabe discernir. Como é que você vai tomar uma decisão concreta se você não consegue avaliar o contexto? Como é que eu vou dizer que um tipo de decoração nessa igreja precisa ser de um jeito, se eu não venho na igreja, avaliar a igreja, olhar suas janelas, olhar suas portas, olhar suas luzes, olhar o posicionamento das cadeiras, se eu não consigo avaliar, eu não consigo decidir. E discernimento é a capacidade de você poder avaliar as coisas. Sabedoria decide, discernimento avalia. Para construir uma casa, eu preciso ter sabedoria, para levantar os muros. Eu preciso ter sabedoria. Agora, para sustentar uma casa construída, eu preciso ter discernimento. A casa já está construída. Salomão está dizendo aqui, o que consolida uma casa, não é o que constrói. A casa já foi construída lá atrás. Eu precisava de sabedoria para construir. Pronto, a casa está pronta. Tem telhado, tem parede, tem janelas, tem grade, tem tudo certo. E como é que eu consolido? Como é que eu edifico? Como é que eu guardo? Qual é a manutenção de uma casa dessa? Você precisa ter discernimento. Discernimento. Provérbios 14:1, também continuando o mesmo versículo, ele diz que a sábia edifica a casa, não é isso? E uma outra pessoa, ela destrói como? Sendo tola. Sem discernimento. Tolice é a soma de não ter sabedoria juntamente não tendo discernimento. Quando você soma essas duas coisas, você toma decisões erradas. Então, algo construído, você vai destruir. Você vai destruir. Sem discernimento, aquilo que você construiu, às vezes com sabedoria, você vai destruir. Porque você não vai conseguir avaliar bem. É mais fácil destruir do que construir. O contrário do discernimento é imprudência. Eu estava vindo agora aqui para cá, para a Tailândia, 4 horas de viagem. E aí vieram comigo desde lá de Belém, né? O nosso carro é um carro de oração. Porque, meu irmão, é cada ultrapassagem, né? É cada fino, é cada buraco. Ninguém dormiu. Eu falei, esse carro é de oração. Perguntei se eles têm certeza da salvação deles, todos tinham. Então estava tudo certo, então bora... E fomos. Só que tem muita carreta na estrada. E é aqueles carros de 20 metros de tamanho dessa igreja aqui. E para ultrapassar é difícil. Como é que você faz uma ultrapassagem? Você precisa avaliar tempo, distância. Você precisa avaliar se vem carro lá. Se vem um carro, se você está vendo um carro, você precisa avaliar se ele vai chegar a tempo. O nome disso é discernimento.
Imprudência é quando eu ultrapasso sem fazer essas contas. O nome disso é imprudência. Nós não podemos ser imprudentes num lar, porque você vai trazer problemas. Você precisa avaliar tudo. Você é prudente? Você avalia as coisas? Você avalia o seu comportamento? Você avalia as situações que estão ao seu redor? Você avalia o contexto das coisas? Você avalia a temperatura das discussões? Você avalia? Uma coisa eu aprendi, que não basta ter razão, mas você precisa saber o que dizer, como dizer e quando dizer. Tem gente que sabe o que vai falar, mas diz na hora errada. Tem gente que tem razão, mas diz do jeito errado. Tem gente que sabe até o que vai falar, mas ele não avalia o local adequado para falar aquilo. Você precisa avaliar as situações ao seu redor para que você não faça coisas erradas que minam qualquer casamento. Um casal que briga a qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer jeito, usa qualquer palavra, nunca vão prosperar porque não tem discernimento. Olha, aqui não é um lugar de discussão. Olha, vamos resolver isso aqui em casa. Não, tudo bem, você não gostou? Bora conversar em casa? Chega em casa e a temperatura está elevadíssima. Olha, não temos condições de falar sobre esse assunto hoje. Ou você baixa a temperatura e a gente conversa, ou a gente conversa amanhã. Isso é discernimento. Discernimento. Cuidado com as palavras, o que você vai dizer, porque depois que você pronuncia essa palavra, ela não volta mais. E a língua, meu irmão, é afiada. Quando você está com raiva, é aí que ela gosta de trabalhar. Saia as piores palavras da nossa boca é quando nós estamos em temperaturas elevadas e falamos as piores coisas. Se você está em conflito, você precisa avaliar perguntando: é o local certo para falar sobre o assunto? Está na temperatura ideal? Você está usando o vocabulário certo? São as palavras certas? O tom está certo? É o momento certo? Você precisa avaliar antes de iniciar qualquer conversa e qualquer discussão. Discernimento é o que consolida uma casa. A gente não vai para as vias de fato, a gente não se agride, a gente não destrói as coisas, a gente não pega os móveis e joga para lá e para cá. Tudo que nós construímos, agora nós estamos destruindo. Por quê? Porque não tem discernimento. Nós precisamos saber decidir e saber avaliar as coisas. E para encerrar, meus irmãos, o casal que tem um propósito de construir um lar feliz precisa ter sabedoria, precisa ter discernimento e precisa ter conhecimento. Versículo 4 diz assim: pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu falei para vocês que para construir uma casa precisa de sabedoria, não necessariamente inteligência, mas a inteligência também é importante, o conhecimento também é importante, mas na fase certa, no processo certo, no lugar certo. E aqui Salomão já está dizendo que a casa já está construída, já está consolidada, e agora ele está preocupado com os cômodos da casa. Ele mudou a analogia, ele não está mais falando de casa, porque a casa já está construída, já está tudo levantado, já está consolidada. Agora eu vou falar dos cômodos, como ela é dividida, essa casa. E ele diz que é necessário conhecimento para preencher bem os cômodos da casa. É necessário. Eu não sei se você já teve a experiência de comprar uma casa na planta e não tem nada, nenhum móveis, aí você chega assim, né, e já começa a avaliar: não, aqui vai entrar alguma coisa aqui vai entrar esse negócio aqui, o sofá vai ficar desse lado aqui. Por quê? Você precisa ter o conhecimento do espaço para você avaliar bem aonde vai ficar essa mobília. Esses cômodos que você está avaliando, você precisa ter conhecimento dele. A gente não pode chegar, por exemplo, no banheiro e colocar um sofá. A gente não pode colocar um vaso na sala. Tem que ter conhecimento do que você faz. Você tem que conhecer o ambiente, os cômodos da sua casa. Salomão está dizendo assim: eu só posso mobiliar um local se eu conhecê-lo, com inteligência. Ele está falando isso. Para você escolher o que é precioso e agradável, você tem que ter conhecimento dos cômodos. E o que isso tem a ver com uma construção de um lar feliz?
Casais inteligentes se conhecem. Tem profundo conhecimento um do outro. Claro que os cômodos da casa é uma analogia de Salomão. Ele não está preocupado com mobílias, não é essa a intenção dele. Ele está dizendo que aqueles que estão lá dentro, desse lar, precisam o quê? Se conhecer. Se conhecer. Você conhece seu esposo? Você conhece sua esposa? Casais inteligentes se conhecem. Claro que isso vem com o tempo. Conhecimento é sinônimo de experiência, de minutagem, de caminhada, né, de corrida, muito caminho. Aí você, quanto mais você anda com essa pessoa, mais você conhece. Tem que ter tempo de estrada. Eu não sei se tem casais novos aqui, não sei. Mas o pastor Miguel já deve saber, outros já devem saber, que já tem mais tempo que eu casado. Meu irmão, tem hora que vocês se conhecem só no olhar. Meu irmão, quando dá algum BO para o meu lado, e essa jovem me olha, meu amigo, eu já entendi tudo, porque ela já dá aquele olhar fulminante, né, e a gente vai apequenando, viu, fiz besteira, não, mas ela não falou nada, não, mas ela já falou para mim, eu já entendi, é só no olho, né, é só no jeito. Por quê? Isso é minutagem, isso é tempo de estrada, conheço ela e ela me conhece, no olhar. O que vocês não estão percebendo, eu estou percebendo. Vocês olham assim, a irmã está tranquila, está certo, né? Gente boa, mas ela está me olhando ali, pode ser que ela está me olhando, eu vou te pegar depois. E vocês não estão entendendo o contexto. E é assim, vocês precisam se conhecer. Você conhece o seu cônjuge? Você sabe o que ele gosta, por exemplo? Você sabe? A minha esposa prefere mais chocolate do que flores. Sabia, pastor? Então, eu já levo lá, que eu já sei, já, um buquê de serenata, né? Jogo o chocolate, já sei o que ela gosta de comer, já sei para onde ela gosta de ir. Tudo eu sei. A gente se conhece. Você sabe, por exemplo, o que aborrece o seu cônjuge? Você tem conhecimento desse cômodo? Você sabe? Você sabe que a maioria dos problemas dentro dos casamentos é que pessoas não evitam aborrecimento do cônjuge. Por exemplo, eu tive um homem que me procurou, e aí ele era altamente ciumento, né? E aí a esposa dele foi bater uma foto, 5 mulheres e um professor. Era a turma dela, estava fechando o semestre, alguma coisa assim. E ele ficou com ciúme, porque das 5 mulheres, quem ficou do lado do professor foi ela. E ela ficou assim, ó. E ele ficou super invocado. Ele mandou uma mensagem para ele: bacana, né? Tu tá do lado do cara aí, legal. 5 mulheres, e a minha escolheu ficar do lado do cara. E aí ela mandou: pastor, isso é um absurdo. Ele está me chamando de quê? Eu falei: irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Você está certa, é verdade, ele é muito exagerado, não tem nada a ver. Mas você conhecendo o seu marido, fica da outra ponta, pelo amor de Deus. Fica para outra ponta de lá, tem 5, eu vou para cá, meu irmão. Tem um homem aqui, fica para lá, entendeu? Porque eu conheço o meu marido, eu conheço a minha mulher. Eu não atendo qualquer telefone, eu não faço qualquer visita, eu não piso em qualquer lugar. Eu não tenho contato com qualquer pessoa, abraço, não faço porque eu conheço minha esposa. Eu também não deixo de ter qualquer contato comigo, porque eu conheço ela. Tem que ter conhecimento do cônjuge. Você consegue, por exemplo, colocar um sorriso na pessoa quando ela está com raiva? Você consegue administrar bem isso? Meu irmão, se você não conhece o cônjuge, você vai ouvir muito essas frases. Você nem percebeu. E eu preciso falar? Você deveria fazer sem eu pedir. Sabe de onde eu tirei essas frases? Não tirei da internet. Tirei de gabinete pastoral, atendimento que eu fazia. Pelo conhecimento, os seus cômodos são cheios de bens que são agradáveis e são preciosos.
O segredo do lar feliz é decidir bem, avaliar bem e conhecer bem. Que Deus abençoe os casais da PIB de Tailândia. Que Deus abençoe sua vida.